Buongiorno a tutti. Caro rettore Carlos Alexandro Neto, caro amico. Caro vice rettore Rui Opperman. Caro console italiano Nicola Occhipinti. Cari amici della comunità italiana di Porto Alegre, e vorrei anche salutare affettuosamente i miei concittadini calabresi di Porto Alegre, che hanno creato un centro e attraverso l'amico Carmine através do amigo Carmine Mota, lanço um abraço a todos eles. Caro amigo Luiz Carlos Bombassaro, graças a ele iniciamos esta relação com a Universidade de Porto Alegre. Quando o reitor e os amigos das faculdades humanísticas quiseram conceder-me este grande honor em 2012, me coloquei o problema como merecer esta honra. E então tive que escrever o livro A Utilidade do Inútil. Porque se não fosse assim, eu me sentiria como recebendo alguma coisa da qual não era merecedor. Então, este livro tem origem nesta comunidade de Porto Alegre, aos amigos humanistas e cienciados. Mas quero dar também um abraço afetuoso a todos os estudantes de Porto Alegre. Esta conferência eu escrevi e pensei para vocês, estudantes, porque os estudantes devem ser o centro da preocupação da universidade. E não podem ser considerados clientes que vêm aqui para comprar diplomas. Gostaria também de dedicar esta conferência ao meu grande amigo Umberto Eco, que nos deixou há pouco tempo. Agora estaremos todos mais sozinhos em Itália. Nos faltará o grande intelectual conhecido em todo o mundo, que conseguiu juntar a paixão e a sua grande cultura. Seja a filosofia, como também a sua luta política pela justiça e a liberdade. Há mais de 2 décadas, em outubro, começo rivolta agli studenti che iniziano a frequentare il primo anno. Cosa siete venuti a fare in questo Ateneo? Con quale obiettivo seguirete i corsi? Gli studenti, meravigliati da un interrogativo così inusuale, admirados com uma pergunta um tanto estranha, os estudantes respondem quase todos da mesma maneira. Entramos na universidade para conquistar um diploma. Eu creio, no entanto,
que o objetivo da escola e da universidade seja o de fazer com que nossos alunos compreendam que não entramos numa escola para conseguir um diploma e que não se frequenta a universidade para conseguir um título. A escola e a universidade são a oportunidade que a sociedade nos oferece para que busquemos nos tornar melhores. Pois quem se aperfeiçoar, quem conseguir estudar para conquistar um saber crítico, para se tornar um homem e uma mulher livres, capazes de pensar de forma autônoma, estará em condições de superar de maneira brilhante as provas e obter um título com o máximo louvor. Mas os estudantes certamente não são os únicos culpados por ingressar nas faculdades e nas universidades, com o único objetivo de conseguir um título acadêmico. Eles vivem imersos num contexto social no qual toda escolha, todo gesto, toda palavra deve ser relacionada a um proveito pessoal, a uma lógica utilitarista que impõe um ganho material. A ideia de poder cultivar uma paixão em nome de um prazer desinteressado e gratuito não encontra em nossa sociedade um terreno cultural fértil. Vivemos em um contexto político, social e econômico cada vez mais dominado pela ditadura da maximização do lucro. Mas não quero ser mal compreendido. O lucro é legítimo numa sociedade quando se torna um meio e não um fim em si. Até mesmo Adam Smith, muitas vezes mal compreendido pelos seus próprios seguidores, tinha bem presente a diferença que existe entre um egoísmo ávido sem regras morais e um interesse individual virtuoso inspirado pela prudência. Na verdade, o lucro pelo lucro, livre de qualquer vínculo social e ético, devido à sua natureza predatória, em vez de se tornar um instrumento de desenvolvimento humano, pode, ao contrário, transformar-se num instrumento de destruição da civilização e de desertificação do espírito. Já nem fazemos caso quando, ante alguma de nossas pequenas escolhas cotidianas, alguém nos pergunta: para que serve? Para que serve ler a Odisseia ou um poema de Safo? Para que serve estudar latim e grego? Para que serve escutar Mozart? Para que serve visitar o Partenon? Para que serve observar um pôr do sol no Guaíba?
Para que serve admirar os jogadores de cartas de Cézanne? Aristóteles, numa passagem da Metafísica, já havia dado uma resposta excelente a essas perguntas absurdas. A quem lhe perguntava para que serve a filosofia, replicara que a filosofia não serve, porque não é servil, porque não está a serviço de ninguém, porque é uma ciência que existe por si e que ensina o caminho para abraçar a liberdade. Assim como um homem livre vive por si e não por outro. Do mesmo modo, a mais inteligente resposta à pergunta estúpida de quem ainda pede aos nossos estudantes: mas para que serve estudar grego? Pode ser lida nas Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, numa reflexão comovente dedicada à grandeza da cultura helênica. O imperador romano, intelectual e amante da arte, tece o elogio da língua grega com as seguintes palavras. Citação: amei esta língua grega por sua flexibilidade, sua riqueza de vocabulário, na qual se atesta em cada palavra o contato direto e variado com a realidade. Amei-a também porque quase tudo que os homens disseram de melhor foi dito em grego. Foi em latim que administrei o meu império. Em latim será talhado meu epitáfio sobre a parede do meu mausoléu, às margens do Tibre. Mas em grego eu terei pensado e eu terei vivido. Adriano tinha razão. Quase tudo que os homens disseram de melhor foi dito em grego. Mas hoje, no entanto, no universo do utilitarismo, um martelo vale mais do que um quadro. Uma faca vale mais do que uma poesia. Uma chave inglesa vale mais do que uma sinfonia. Porque é fácil compreender a eficácia de um utensílio, mas é sempre mais difícil compreender para que possa servir a arte, a literatura ou a música. Gostaria de ler a vocês uma passagem de John Locke, publicada em seu famoso ensaio Pensamento sobre a Educação, no qual o filósofo dá conselhos aos pais que tiveram o azar de ter filhos apaixonados pela poesia. Ler e escrever versos não somente impede de ganhar dinheiro, mas coloca em risco o próprio patrimônio familiar. Gostaria de ler a citação. Os pais deveriam se ocupar o quanto for possível em sufocar e suprimir, pois não vejo por que razão um pai possa querer fazer de seu filho um poeta, exceto
se ele quiser que o filho despreze todas as outras ocupações e os outros negócios. E isto ainda não seria o maior dos males. Por quê? Se o jovem consegue ser um poeta afortunado e consegue adquirir a reputação de um homem de espírito, peço que se tenha em conta com que companhias e em que lugares gostará de despender seu tempo e também seu patrimônio. De fato, raramente se viu alguém descobrir minas de ouro ou prata no Monte Parnaso. O ar ali é agradável, mas o solo é estéril. Há poucos exemplos de pessoas que tenham aumentado o seu próprio patrimônio com o que lá possam ter colhido. Hoje, ninguém se escandalizaria diante desses argumentos, porque o utilitarismo já invadiu âmbitos e espaços de nossa vida que, ao contrário, deveriam ser preservados ante a lógica do lucro. Nem tudo, na verdade, pode ser transformado em mercadoria. Existem instituições e valores que deveriam ser defendidos do utilitarismo. Vou tentar oferecer-vos alguns exemplos dos danos que o utilitarismo vem produzindo em alguns âmbitos muito preciosos para o futuro da humanidade: a educação, os bens culturais e a pesquisa científica. As escolas e as universidades não podem ser transformadas em empresas e os estudantes não podem ser considerados clientes. Estamos assistindo a uma perigosa metamorfose que encontra a sua mais evidente representação também nas escolhas de nosso léxico. Vocês sabem quais são as duas primeiras palavras com as quais tomam contato os estudantes que se matriculam na universidade? São os termos créditos e débitos. A linguagem, como vocês bem sabem, nunca é neutra. Trata-se de duas palavras emprestadas do mundo da economia e que já dominam todos os aspectos de nossa vida. Pensemos no trágico destino da Europa. Créditos e débitos já se tornaram os únicos parâmetros para desenhar sua identidade. Para os banqueiros e os agentes financeiros, faz parte da Europa somente aquele país que paga os débitos. Para eles, infelizmente, seria possível pensar a Europa sem a Grécia, sem a Itália ou sem a Espanha. Nenhum escândalo, nenhum estupor. As raízes culturais não significam mais nada. Contam somente os balanços e o pagamento dos débitos aos credores. Mas sobre este tema voltarei mais tarde. Agora preciso salientar que quando esta lógica aberrante
invade também a vida universitária, as consequências são realmente terríveis. O gerenciamento das empresas não pode ser aplicado à universidade e, de modo mais amplo, ao mundo da educação. Se numa empresa há um setor improdutivo, ele é cortado. Transferir este princípio para o âmbito de uma faculdade produz escolhas aberrantes. Gostaria de refletir com vocês um caso específico que me parece possa ser utilizado como um bom exemplo. Na Europa, infelizmente, cada vez menos estudantes se inscrevem para os cursos de grego. Também porque, progressivamente, se reduz a oferta dessa disciplina no ensino superior. Em algumas universidades, podemos contar nos dedos quantos são estes alunos. Neste caso, a solução para resolver o problema do custo dos professores parece ser simples para os conselhos administrativos das escolas: fechar os cursos. O mesmo modo de pensar vale para o sânscrito, para o latim ou para qualquer outra língua antiga. Em algumas faculdades ou em alguns departamentos, correm risco disciplinas como a filologia e a paleografia. Isso significa que dentro de poucas décadas, quando terão desaparecido os últimos filólogos, os últimos paleógrafos e os últimos estudiosos das línguas do passado, ninguém mais será capaz de conhecer as culturas antigas. Será preciso fechar bibliotecas e museus e renunciar até mesmo às escavações arqueológicas e à reconstrução de textos e de documentos. Diante de uma descoberta importante de um monumento ou de uma manufatura artística do passado, em qualquer lugar do mundo, ninguém mais será capaz de ler uma inscrição ou de decifrar um papiro ou um pergaminho. E tudo isso terá certamente consequências desastrosas para o destino da democracia e da liberdade. Neste ritmo, com progressivos golpes de esponja, acabaremos por apagar a memória até chegarmos à amnésia total. Assim, a deusa Mnemosine, mãe de todas as artes e de todos os saberes da mitologia greco-romana, será obrigada a deixar a Terra para sempre. E com ela, infelizmente, desaparecerá dentre os seres humanos todo o desejo de interrogar o passado para compreender o presente, imaginar o futuro. Teremos uma humanidade sem memória, que perderá completamente o sentido da própria identidade e da própria história. Este mesmo perigo correm as escolas do ensino médio, que nos mais recentes projetos de lei europeus estão cada vez mais orientadas para o mercado.
Estas reformas danosas incitam os jovens a se matricular num liceu ou num instituto técnico, especialmente para conseguir um trabalho, para se preparar para desenvolver uma profissão. Mas é possível reduzir a formação de um estudante tão somente para conseguir um trabalho? Não se trata de uma preocupação que atinge somente aqueles que atuam no campo das ciências humanas. Basta reler um trecho de um artigo de um grande cientista como Albert Einstein para compreender o grave perigo que estamos correndo. Citando de Einstein: a escola deveria ter como seu fim que os jovens possam sair dela com uma personalidade harmoniosa, não reduzidos a especialistas. Isso, no meu entender, é verdadeiro em certa medida, também para as escolas técnicas, onde os estudantes se dedicarão a uma determinada profissão. O desenvolvimento da atitude de pensar e julgar de modo independente deveria estar sempre em primeiro lugar, e não a aquisição de conhecimentos especializados. Todo ano leio para meus alunos um poema estupendo de Constantino Cavafis, para que possam compreender que não conta tanto a meta, retornar a Ítaca, mas a viagem que devemos fazer para chegar até lá. Cito da poesia intitulada Ícaro. Tem todo o tempo Ítaca na mente. Estás predestinado a ali chegar. Mas não apresses a viagem nunca. Melhor muitos anos levares de jornada e fundeares na ilha velho, enfim, rico de quanto ganhaste no caminho, sem esperar riquezas que Ítaca te desse. Uma bela viagem deu-te Ítaca. Sem ela, não te ponhas a caminho. Mais do que isso, não lhe cumpre dar-te. Ítaca não te iludiu se a achas pobre. Tu te tornaste sábio, um homem de experiência. Sacrificare a una meta il valore in sé dell'esperienza stessa, dell'avventura, della conoscenza, impoverisce il nostro percorso. Come si fa a non capire che obbligare giovanissimi studenti a scegliere una professione già prima di iscriversi alle scuole superiori in nome di programmi scolastici che inseguono il mercato finirebbe per uccidere qualsiasi possibilità di incoraggiarli a coltivare liberamente i loro interessi e la loro curiosità. Mentre nei paesi tecnologicamente avanzati come la Coreia, enquanto em países tecnologicamente avançados como a Coreia, intensificam-se os financiamentos para as disciplinas humanísticas, consideradas uma fonte extraordinária para cultivar a fantasia e a imaginação, que constituem a base de toda forma de criatividade,
A Europa, esquecendo suas próprias raízes culturais, está progressivamente matando o estudo das línguas antigas, da filosofia, da literatura, da música e da arte em geral. A mesma lógica de gerenciamento está invadindo também o âmbito dos bens culturais. A Grécia e a Itália são dois países únicos no mundo. Dentre as tantas desgraças, temos, contudo, o privilégio de viver num imenso museu a céu aberto. Basta percorrer a pé cidades como Atenas, Epidauro, Delfos, Argos, Corinto, mas pode-se pensar também em Roma, Florença, Palermo, Veneza, para apreciar a beleza extraordinária de obras de arte, templos, monumentos e igrejas. Na Itália, alguns ministros quiseram denominar nosso patrimônio artístico pela expressão depósitos culturais. E, recentemente, de modo ainda mais explícito, foram levados a usar a palavra petróleo. Para estes ministros italianos, o Partenon e o Coliseu, o Museu Arqueológico Nacional de Atenas e a Galeria degli Uffizi, em Florença, representam o petróleo, porque constituem uma potencial fonte de receita. Não se trata de menosprezar a importância do aspecto econômico. Não há problema se um museu ou uma escavação arqueológica podem produzir dividendos. Mas é possível considerar monumentos e obras de arte somente como fontes de lucro e não pelo seu valor cultural? Como podemos ser assim tão simplistas? Como pode-se ofender séculos de cultura e história comparando o nosso patrimônio artístico e monumental ao petróleo? Basta observar o que acontece com os países ricos em petróleo para compreender. As multinacionais extraem o ouro negro do subsolo para se enriquecer ainda mais, enquanto as populações locais pobres eram e ainda mais pobres ficam. Porque, depois de enriquecer, as multinacionais deixam o desastre ecológico nas áreas exploradas. Os mesmos parâmetros econômicos são aplicados para avaliar qualquer manifestação artística. O sucesso de uma mostra, por exemplo, funda-se exclusivamente no número de visitantes e no recorde de bilheteria. Ninguém se pergunta de que modo aqueles quadros expostos puderam estimular os visitantes a refletir sobre os temas evocados pelo artista, ou de que modo aquela experiência estética pode modificar a percepção de nós mesmos e da realidade que nos circunda. Comparar os bens culturais ao petróleo ou avaliar uma mostra com base no número de ingressos significa perder de vista
o próprio valor da beleza. A função civil que a arte pode ter na formação da identidade e no crescimento cultural de um povo. E vorrei aggiungere fuori testo una nota. Avrete visto tutti le scene in televisione di alcuni barbari fondamentalisti distruggere i monumenti della Siria. Vocês devem ter visto na televisão Non abbiamo visto però le grandi os bárbaros acontecimentos na Síria quando destruíram monumentos na Síria. Não vimos ninguém se reunir para defender os monumentos de Palmira. E os monumentos de Palmira são patrimônio da humanidade. O que isso quer dizer? São patrimônio que pertencem a todos nós. Porque a beleza não é propriedade de ninguém. É propriedade de toda a humanidade. As grandes potências gerenciadas cada vez mais por homens políticos cada vez mais se mobilizam cada vez mais para que sem saber que os se si distrugge un'opera d'arte è unica e irriproducibile. Se noi distruggiamo las Meninas di Velázquez, nessuno la potrà riportare in vita. Quindi gli eserciti si dovrebbero mobilitare per difendere la bellezza e non i pozzi di petrolio. Ma purtroppo non è così. Bom, pessoal, perdeu. Aqui já foi tudo. Lo stesso discorso vale per la ricerca scientifica. O mesmo discurso vale para a pesquisa científica. Confluiscono sempre più verso la ricerca applicata. Os financiamentos são dirigidos cada vez mais para a pesquisa aplicada, para aquela pesquisa que tem como finalidade a realização imediata de um produto, enquanto a pesquisa básica, a pesquisa teórica ou fundamental, que não tem como finalidade a realização de um produto, sofre contínuos cortes, porque também o Estado não está mais disposto a investir em pesquisas que não tenham um retorno financeiro imediato. É certo que a pesquisa aplicada leva ao progresso da ciência, mas as grandes revoluções científicas na história da humanidade foram, na verdade, determinadas por aquelas pesquisas consideradas inúteis, porque nasceram sem qualquer objetivo utilitarista. Tentarei fornecer 2 exemplos. Primeiro, nos anos 50, na Inglaterra, um importante expoente do Ministério da Pesquisa Científica explicava que quase todos os projetos subvencionados eram projetos destinados à realização de um produto, pesquisa aplicada. Nesta ocasião, era financiado somente um projeto da assim chamada ciência básica.
Vocês sabem como se chamavam os dois estudiosos que haviam recebido esse financiamento? James Watson e Francis Crick, que em 1953 descobriram o primeiro modelo da estrutura do DNA. Uma das descobertas científicas mais revolucionárias da história da humanidade. O segundo exemplo refere-se à invenção da rádio feita por Guglielmo Marconi. Sabemos muito bem que dos trabalhos considerados aparentemente inúteis, não destinados, portanto, a um objetivo prático específico, deriva então uma utilidade inesperada. Seriam impensáveis as invenções de Marconi sem as pesquisas sobre as ondas eletromagnéticas de James Clerk Maxwell e Heinrich Ludwig Hertz. Estudos, convém salientar, inspirados exclusivamente na necessidade de satisfazer a curiosidade puramente teórica. Gênios como Galileu e Newton cultivaram sua curiosidade sem estar obcecados pela utilidade e pelo lucro. Na verdade, as descobertas fundamentais que revolucionaram a história da humanidade são fruto, em grande medida, de pesquisas que estão distantes de qualquer objetivo utilitarista. Agora é fácil compreender o que é considerado inútil em nossa sociedade. Basta ler com atenção os balanços dos governos da Itália e na Grécia, e me viria de dizer também ao Brasil, pelo que me contam, para ver onde estão os cortes. Cortam-se recursos para a escola, para a universidade, para a pesquisa básica. Depois, cortam-se recursos para bibliotecas, arquivos, conservatórios de música, teatros, museus, escavações arqueológicas. Por isso, hoje se tornou cada vez mais necessário defender aquilo que é considerado inútil por aqueles que nos governam, porque se trata de saberes que não trazem lucro. No decurso dos séculos, muitos filósofos, escritores, artistas e cientistas têm insistido na importância dos saberes inúteis para tornar a humanidade mais humana. Escrevi a utilidade do inútil pensando nos meus estudantes. Recolhi para eles, do antigo mundo clássico ao século XX, os mais belos testemunhos dos grandes autores que nos lembram que dentre todos os seres viventes, somente os homens realizam gestos inúteis. Isto é, ações gratuitas, não ligadas diretamente a uma vantagem material, mas somente ditadas pelo prazer de nutrir o espírito. Seria impensável imaginar um crocodilo levando seus filhotes para visitar a Acrópole. No entanto, é absolutamente possível que os pais possam acompanhar seus filhos para admirar o Partenon ou os bronzes de Riace, no Museu de Reggio Calabria.
para que meus alunos compreendam a importância da cultura, leio a eles todo ano uma anedota contada pelo grande escritor americano David Foster Wallace aos seus estudantes do Kenyon College, nos Estados Unidos. Esta é a anedota. Há dois jovens peixes nadando. Num certo momento, encontram um peixe ancião nadando na direção oposta. Acena para eles e diz: Olá, rapazes! Como está a água? Os dois jovens peixes nadam mais um pouco. Depois, um olha para o outro e pergunta: Água? Mas que diabos é isso? O mesmo autor, Wallace, nos fornece a chave de leitura para essa história. A moral da historieta dos peixes é simplesmente que as realidades mais óbvias, onipresentes e importantes são normalmente as mais difíceis de compreender e discutir. Como os dois peixes mais jovens, nós não nos damos conta do que seja verdadeiramente a água na qual vivemos cada minuto de nossa existência. De fato, não temos consciência que a literatura e os saberes humanísticos, que a cultura e a educação constituem o líquido amniótico ideal no qual podem desenvolver-se vigorosamente as ideias de democracia, de liberdade, de justiça, de laicidade, de igualdade, de direito à crítica, de tolerância, de solidariedade e de bem comum. Mas, para ficar ainda no tema dos peixinhos, permitam-me deter num momento sobre um romance que me fez sonhar diversas gerações de leitores. Penso em 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Talvez, na lúcida loucura de Aureliano Buendia, se possa encontrar a fecunda inutilidade da literatura. Recluso em seu laboratório secreto, o coronel revolucionário fabrica peixinhos de ouro em troca de moedas de ouro, que depois são fundidas para produzir novamente outros peixinhos de ouro. Círculo vicioso que não escapa da crítica de Úrsula. Ao olhar afetuoso da mãe, preocupada com o futuro do filho. A mãe se pergunta: mas meu filho, o que ganhas? Vamos escutar o trecho. Com o seu incrível senso prático, Úrsula não podia entender o comércio do coronel, que trocava os peixinhos por moedas de ouro e em seguida transformava as moedas de ouro em peixinhos e assim sucessivamente, de modo que tinha que trabalhar cada vez mais à medida que vendia, para satisfazer um círculo vicioso exasperante. Na verdade, o que lhe interessava não era o ganho, mas o trabalho. Como aquela história dos peixes,
Também a metáfora das flores nos ajuda a compreender a ditadura do utilitarismo. O grande escritor francês Théophile Gautier, a quem Baudelaire dedica suas Flores do Mal, nos recorda que as coisas mais belas da vida não são consideradas indispensáveis. Citação. Nada do que é belo é indispensável à vida. Se as flores fossem eliminadas, o mundo não seria materialmente afetado. Mas quem gostaria que não houvesse mais flores? Com todo prazer, eu renunciaria às batatas no lugar das rosas. E acredito que somente um utilitarista poderia ser capaz de destruir um canteiro de tulipas para plantar repolhos. Também o grande escritor japonês Kakuzo Okakura, em seu livro do chá, num apaixonado capítulo dedicado às flores, levanta a hipótese de que a civilização e a poesia de amor tiveram origem no mesmo momento em que um ser humano descobriu a importância das flores. Citação. Quando percebeu o uso que se poderia fazer do inútil, o homem penetrou no reino da arte. O grande dramaturgo Eugene Ionesco, com extraordinária lucidez, escreveu páginas memoráveis nas quais apresenta a deriva da humanidade perdida que, pela obsessão do útil e do lucro, perdeu o sentido da vida. Citação. Observem o ritmo alucinado das pessoas pelas ruas. Não olham nem para a direita nem para a esquerda, preocupadas, com os olhos fixos no chão, como os cães. Seguem adiante, mas sempre sem olhar para frente, pois refazem maquinalmente um recurso já conhecido. Em todas as grandes cidades do mundo, as coisas são assim. O homem moderno, universal, é um homem atarefado, não tem tempo, é prisioneiro da necessidade, não compreende como algo possa não ser útil, não compreende nem mesmo como, na realidade, até mesmo o útil possa ser um peso inútil, esmagador. Se não se compreende a utilidade do inútil, a inutilidade do útil, não se compreende a arte. Um país em que não se compreende a arte é um país de escravos ou de robôs, um país de pessoas infelizes. De pessoas que não riem nem sorriem, um país sem espírito, onde não há humor, não há riso, há cólera e ódio. Infelizmente, o homem moderno não tem tempo para se dedicar às coisas consideradas inúteis. E até mesmo este não ter tempo o condena a se transformar numa máquina sem alma, num ser incapaz de cultivar os afetos e a amizade.
Com palavras simples, a raposa do deserto faz com que o Pequeno Príncipe lembre disso numa comovente página de Saint-Exupéry. Citação: os homens não têm mais tempo para conhecer nada. Compram dos comerciantes as coisas já prontas. Mas como não existem comerciantes de amigos, os homens não têm mais amigos. Prisioneiro da necessidade, o homem sem tempo não consegue mais compreender que o útil pode se transformar num peso inútil, opressor, e que se não se compreende a utilidade do inútil, a inutilidade do útil, não se compreende a arte. Eis porque não podemos calar diante das mentiras que nos contam os governos, quando dizem todos os dias que não há dinheiro para financiar a educação, a cultura, a arte, a pesquisa científica básica. Não estamos somente diante de uma crise econômica, estamos, sobretudo, diante de uma crise moral. Na Itália, mas acredito que o mesmo argumento valha para a Espanha, para a Grécia e para outros países europeus e também para o Brasil. O Tribunal de Contas nos informa que desperdiçamos 60 bilhões ao ano por causa da corrupção. É só ler os jornais para encontrar notícias de escândalos surgidos em torno às grandes obras, aos poupudos contratos para a construção de ferrovias, estradas e pontes. Mas o Tribunal de Contas nos informa também que a Itália perde outros 160 bilhões ao ano por causa da evasão fiscal. Somando os bilhões subtraídos pela corrupção e aqueles perdidos pela evasão fiscal, o furto sofrido pelo Estado na Itália supera os 220 bilhões ao ano. Se tivéssemos um país de gente do bem, que paga os impostos e que não se deixa corromper, teríamos uma economia potentíssima, capaz de financiar todas aquelas atividades e todos aqueles saberes que hoje são considerados inúteis. Investir na educação e na cultura significa formar os jovens para a justiça, para a solidariedade humana, para a tolerância, para a recusa da corrupção, para a democracia, com o claro objetivo de aperfeiçoar não somente o crescimento cultural do país, mas também o seu crescimento econômico. A corrupção e a evasão fiscal são combatidas parcialmente com as boas leis. Combate-se a corrupção e a evasão fiscal especialmente com uma boa escola e com uma boa universidade. Com a formação dos estudantes e cidadãos capazes de amar o bem comum
e de se opor à lógica do lucro em si mesmo, que tem desencadeado um egoísmo que se expande. Um egoísmo que orienta negativamente não só as escolhas individuais, mas também aquelas políticas. Basta pensar na mesquinhez de um Parlamento Europeu, onde a solidariedade que deveria inspirar cada escolha é, ao contrário, todos os dias subjugada em nome dos interesses específicos desta ou daquela nação. Foram necessários milhares de mortos no Mediterrâneo para fazer com que a Europa começasse a compreender que o drama dos imigrantes em busca da dignidade humana e da vida não é um problema exclusivamente grego ou italiano. Foi necessária a fotografia trágica de um policial turco numa praia carregando o corpo de um menino sírio afogado, e foram necessários centenas e centenas de refugiados marcados com números nos braços como animais na fronteira da República Tcheca para levar alguns governos europeus a reagir contra uma desumanidade que lembra uma das mais tenebrosas páginas da história do século XX. Assim como a delicada questão da reestruturação da dívida grega não é somente um problema da Grécia, mas um problema que diz respeito também à Itália, à Espanha, a Portugal e a outros países. Certamente, a responsabilidade não é somente da crise econômica. Ninguém quer desconhecer, como lembrei anteriormente, a responsabilidade de uma classe política corrupta que durante muitas décadas desperdiçou e roubou o dinheiro público. Mas será que o remédio imposto pela Europa pode realmente curar o corpo doente da Grécia, da Itália e de tantos outros países que sofrem? Será que é justo fazer pagar pela crise as classes dos mais fracos e mesmo a classe média já destinada a desaparecer? Será que o direito de ter direitos, para citar uma frase bela de Hannah Arendt, deve estar subordinado cada vez mais ao domínio do mercado, com o risco de apagar qualquer forma de respeito pela pessoa e pela dignidade humana? Como será possível fazer crescer uma economia já debilitada se o dinheiro que a Europa empresta aos Estados serve, na maioria das vezes, somente para pagar os impostos dos débitos contratados? Com qual financiamento ganharão novo impulso às atividades produtivas? E mais, pode ser moralmente confiável uma Europa que impõe à Grécia, sob pressão da Alemanha, a venda de suas empresas estatais e que depois considere normal o fato de que seja justamente uma empresa pública alemã que compre em saldo todos os aeroportos gregos?
Como podemos ignorar um conflito de interesses tão evidente? Sem solidariedade entre as nações, não pode haver nenhuma verdadeira Europa. Basta reler um pensamento de Montesquieu para entender o grande erro no qual estamos metidos. Cito: se eu conhecesse algo que me fosse útil, mas fosse prejudicial à minha família, eu tiraria isso de minha mente. Se eu conhecesse algo que fosse útil à minha família, mas não à minha pátria, eu procuraria esquecer isso. Se eu conhecesse algo que fosse útil à minha pátria, mas danoso à Europa, ou então útil para a Europa e prejudicial ao gênero humano, eu consideraria isso um crime. A política fundada no interesse exclusivo de um único Estado não produz bons resultados nem no plano econômico, nem no plano social. Não é à toa que nesses anos tenhamos visto proliferar velhos e novos partidos que, tirando proveito do sofrimento generalizado, fomentam a guerra entre os pobres por meio de um relançamento de formas intoleráveis de localismos, de egoísmos, de racismos, com o único objetivo de satisfazer ambições eleitorais demagógicas. Mas, não obstante essas enormes dificuldades sobre as quais me detive, continuo a pensar que a cultura possa ser um antídoto contra a lógica dominante do utilitarismo, uma forma de resistência à ditadura do lucro e dos egoísmos. E penso isso por ao menos 3 razões. A primeira, porque com o dinheiro se pode comprar tudo, exceto o saber. Dos parlamentares aos tribunais, do poder ao sucesso. Tudo tem seu preço, mas não o conhecimento. O preço a pagar para conhecer é bem de outra natureza. Nem mesmo um cheque em branco nos permitirá adquirir mecanicamente aquilo que é fruto exclusivo de um esforço individual e de uma paixão inesgotável. Ninguém, enfim, poderá realizar em nosso lugar aquele percurso difícil que nos leva a aprender. Sem uma grande motivação interior, o mais valioso diploma adquirido com dinheiro não nos trará nenhum verdadeiro conhecimento e não proporcionará nenhuma metamorfose autêntica do nosso espírito. Já Sócrates havia explicado a Agatão, quando no banquete refuta a ideia de que o conhecimento poderia ser transmitido mecanicamente por um ser humano ao outro, como a água que escorre por meio de um fio de lã, de um recipiente cheio para um vazio. Cadê? Seria bom, Agatão,
Se de tal natureza fosse a sabedoria, que do mais cheio escorresse ao mais vazio, quando um ao outro nos tocássemos, como a água dos copos que pelo fio de lã escorre do mais cheio ao mais vazio. A segunda razão mostra como somente o saber pode pôr em crise as leis do mercado. Qualquer troca de natureza comercial, na verdade, pressupõe inevitavelmente uma perda e um ganho. Se eu compro uma camisa, aquele que me vende recebe meu dinheiro e perde a camisa, enquanto eu perco o meu dinheiro e recebo a camisa. Mas no universo do ensino e da educação, todos os dias realiza-se um pequeno milagre, qualquer seja a sala de aula, qualquer seja o país, rico ou pobre. Eu posso ensinar a um estudante a teoria da relatividade ou ler com ele uma página da Odisseia, sem perder os meus conhecimentos. O ensino dá vida a um processo virtuoso no qual se enriquece não somente aquele que recebe, mas também aquele que dá. Um verdadeiro professor sabe muito bem que o olhar perdido de um estudante ou um pedido de esclarecimento podem sempre constituir uma ocasião preciosa para aprender algo novo. A terceira e última razão funda-se num belíssimo exemplo dado pelo grande dramaturgo irlandês George Bernard Shaw, Prêmio Nobel da Literatura. Quero adaptar o exemplo a Porto Alegre. Imaginamos que dois estudantes da Universidade de Porto Alegre saiam de casa, cada um deles com uma maçã. Depois, para ouvir uma conferência, se encontrem aqui nesta sala e troquem entre si as maçãs. Cada um deles voltará para casa à noite com somente uma maçã. Tentemos mudar de perspectiva. Imaginamos que dois estudantes da Universidade de Porto Alegre saiam de casa, cada um deles com uma ideia. Depois vão se encontrar aqui neste salão de atos e troquem entre eles as ideias. Com quantas ideias cada um deles voltará para casa no fim do dia? Com 2 ideias, porque a cultura nunca empobrece. A cultura, num círculo virtuoso, sempre enriquece todos os seus protagonistas. Gostaria de concluir esta minha fala, porque já aproveitei muito da vossa paciência, com 2 breves citações que os nossos políticos deveriam aprender de cor em todo o mundo.
A primeira tem a ver com um trecho de um discurso apaixonado que o grande romancista francês Victor Hugo proferiu em Paris, na Assembleia Constituinte. Proferido em 10 de novembro de 1848, parece ter sido formulado ontem. Diante da proposta dos ministros de cortar os financiamentos da cultura e da educação, o romancista mostra com grande poder de persuasão que se trata de uma escolha danosa e totalmente ineficaz. Exatamente quando a crise aperta uma nação, é necessário duplicar os fundos destinados aos saberes e à educação dos jovens, para evitar que a sociedade caia no abismo da crassa ignorância e dos fundamentalismos violentos. Cito de Victor Hugo. Mas se quero ardentemente, apaixonadamente, o pão para o operário, o pão para o trabalhador, que é meu irmão, juntamente com o pão para a vida, quero o pão para o pensamento, que também é o pão da vida. Quero multiplicar o pão do espírito como o pão do corpo. Seria preciso multiplicar as escolas, as cátedras, as bibliotecas, os museus, os teatros, as livrarias. Seria preciso multiplicar os espaços de estudo para as crianças, os espaços de leitura para os homens, todas as organizações, todas as instituições nas quais se medita, nas quais se educa, nas quais se acolhe, nas quais se aprende algo, nas quais nos tornamos melhores. A segunda e última citação, em homenagem também aos meus colegas cientistas desta universidade, está relacionada a um dos maiores gênios da história da humanidade, Albert Einstein. Este ano comemoramos o aniversário da fórmula da relatividade. Mas não lembraremos dele somente por essa descoberta genial. Lembraremos dele, sobretudo, agora que o mais estúpido egoísmo e o desprezo pelo bem comum se tornam dominantes, por ele ter nos advertido, nas páginas do New York Times, em 20 de junho de 1932, que, cito, somente uma vida vivida para os outros é uma vida digna de ser vivida. Obrigada. Tá